jogo aí é um exemplo disso. O levantamento o Flamengo é só o 9º time que mais jogou no futebol brasileiro. O Fortaleza, que jogou a Copa do Nordeste, já tem não sei quantos jogos a mais de 10 jogos a mais do que o Flamengo no ano. Só que o Flamengo fica com isso remoendo e não joga, não consegue. Os seus jogadores parecem às vezes mais cansados do que eles estão, a perna dói mais do que na verdade está doendo, porque tá entrando numa vibe completamente como essa. E repito, se fosse ele jogar mais do que os outros, eu entenderia. E me chama a atenção o Flamengo tá se arrastando desse jeito, porque é uma comissão técnica qualificada, que pensa nessa parte de ciência o tempo inteiro, cuidadosa, que custa caríssimo ao clube. E só eles estão nessa maneira, não que eles estão cansados e os demais não estão. Só que esfacelado, acabando os jogos da maneira que esses caras estão acabando, é só o Flamengo que eu vejo dessa maneira. Eu tô procurando aqui. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, pessoal. Na verdade, Tite foi desmascarado, né? Tite vem sempre preservando sua equipe, né? Vem sempre poupando jogadores, sempre afirmando que precisa poupar, porque não o jogador vai estourar. Mas quando terminam os jogos, é sempre 2 jogadores contundidos, o time cansado, o time morto. E a mídia paulista, pela primeira vez eu vi eles falaram a verdade aí, né? O Flamengo não é o único time do futebol brasileiro que joga tanto, Tite. Que pena que você foi desmascarado, né? Tite foi desmascarado, pessoal. A verdade é só uma. O Flamengo não é o time que é o único time que joga todas as competições. O Botafogo jogou mais do que o Flamengo esse ano. Foi com o time titular, passou por cima. Fisicamente você viu o time 100%. E por que o Flamengo não tá, Tite? Essa é a pergunta e essa é a explicação que Tite deveria vir a público e falar, né? Por que os jogadores do Flamengo se contundem tanto? Por que o Flamengo fisicamente tá no limite, tá morto em campo, né? Por quê? Essa é a pergunta. Você ficou curioso? Então fique no vídeo até o final que vocês vão entender. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Band Esporte, link na descrição. Vale lembrar aqui que o Flamengo tem um duelo dificílimo, né? Essa quinta-feira contra o Bolívar, na altitude, sem os principais jogadores. E aí? Será o último jogo de Tite? A batata tá assando, né? Pois é, a imprensa paulista revelou e falou, né, a verdade na cara de Tite. Vamos acompanhar aí, no final eu deixo a minha opinião. Sem enrolação, vamos lá, nação. Praticamente perseguido ou ofendido por um torcedor do Flamengo no meu Instagram particular, quando eu dizia no início da temporada que pré-temporada viajandona ia dar ruim. Lembramos de você. Tá? Boa lembrança. Então, se todo mundo fez a pré-temporada corretamente, não há motivos para o Flamengo estar tão mal fisicamente. Não é a lesão. A lesão vai acontecer. Pode acontecer. Medir a lesão. Mas o Flamengo estar tão mal fisicamente me leva, eu não posso provar, tá? Eu não tenho elementos. Mas se todos fizeram pré-temporada direito, aí eu posso trazer elementos científicos do que é uma pré-temporada. Viagem atrapalha, dormir fora de casa atrapalha, você perde horas de treino, você perde horas de sono, o treinamento não é adequado. Então, o Flamengo não é o Globetrotters. O Flamengo não é um time de exibição. O Flamengo tem que pensar na temporada. Então, para mim, este é um ponto a ser pensado e que o Flamengo possa fazer esta avaliação. Porque ontem ficou absolutamente claro, parecia um time profissional contra um time nosso aqui. Entendeu? E a pergunta, diferença é muito grande. Bom ponto esse, Massa, boa lembrança. E a pergunta, Arnaldo, é o que isso... Eu tava tentando achar o nome do cara que não achei. ...impactará nesse jogo de quinta-feira. Tem tempo para descansar? Tem tempo para descansar, mas tem um jogador a menos já, mais um. O Arrascaeta. Então, o jogo naquela condição da altitude que sabemos bem, né? E você perder por essa diferença de gols, dá um medo da reversão do resultado. Se na partida anterior você toma 4-1 e poderia ser tanto, dá medo de você perder a vantagem em La Paz. Com todas essas questões que o Massa está falando. O Flamengo não jogou com o time 100% titular, até porque tem muita gente que está contundida, mas também não jogou com o time reservão, não. Não foi. Então, é o que nós falávamos. É mais fácil
pela situação que ele tem hoje no clube, o Zubeldia colocar inteiro reserva contra o Palmeiras, do que o Tite colocar inteiro reserva contra o Botafogo. Falava isso na sexta. E foi, o Flamengo até utilizou mais jogadores titulares do que o São Paulo. Né? Tantas coisas. E tem vários outros. O São Paulo também é outro. Trocou técnico 2 vezes. Só pré-temporada, planejamento, coisa ideal, só o Palmeiras e Fortaleza sabem fazer hoje, porque os trabalhos são longos. O resto todo mundo trocou. O Tite chegou no ano passado para isso. A gente falou aqui, o Tite falou que não ia trabalhar em 23. Mas o que ele está pensando vou terminar a temporada entendendo como é o clube, adaptando, e aí o ano que vem colhendo o elenco, quem tem que vir, quem tem que ir lá, tal. No final não adiantando não nada. Pode chegar em agosto virando fio. E a gente falava, hein? Outra coisa que a gente falava no início da temporada, como ele vai se readaptar à função de técnico de time que joga 3 vezes por semana. Que a temporada é assim. E tá com dificuldade. Porque, cara, o calendário é esse, né? Ele falar do calendário eu acho justo. Claro. Mas o time dele é o que tem mais... Não é uma... Então, mas quando só chega em dezembro... assunto, gente. Então, mas vem cá, quando chega dezembro, antes do Papai Noel, ele vai olhar o calendário. Talvez ele... É o mesmo calendário para todo mundo, né? Então, talvez ele não imaginasse que os jogos mais importantes, sorteio pesado, time muito importante, jogar na altitude, isso não tem que não dá para prever. A irritação dele, Massa, e para vocês, só para completar, vocês podem completar, Claro. A irritação dele na coletiva ontem, e aí foi aí que o Matheus Bach, filho dele, entrou em cena ali, foi porque o repórter perguntou, vem cá, você estava reclamando de que o seu time joga muito? O Botafogo jogou mais que você esse ano. O Botafogo jogou 53 jogos, o Flamengo jogou 48, sei lá, qualquer coisa assim. E foi e aí que ele se irritou. Não, mas veja bem, jogamos quinta, eles jogaram quarta e tal. O que está acontecendo, me parece, queria ouvir vocês, é que esse discurso do Tite que tem sentido, é desgastante e tal, mas ele esfarela quando você vê outros times em situação melhores. Exatamente. Situação melhor. É exatamente isso. O calendário, a questão do calendário, o jogar no intervalo menor que o adversário, tudo isso a partir do momento em que você faz comparação com qualquer outro time que está em frente tripla, o argumento dele perde força. Né? Sendo que aí tem, acho que, uma outra questão. A direção do Flamengo, esse ano, ela se concentrou na eleição do sucessor e no projeto da megalomania do estádio, certo? Certo. É isso que está fazendo. Na sexta-feira, eu achei que o Landinha está contratando um jogador, está tentando o Michael aí e tal. Ele estava lá, não sei o quê. De novo, a prioridade da cúpula do Flamengo é estádio. E eu estou falando, faltam quantos dias para 2 de setembro? Uma semana, né? Uma semana e um pouquinho mais. Ou contrata mais gente. Tá faltando um jogador. O Wesley vai sair agora ou no final do ano? Contratou o Michael. Precisa oficializar o Michael, né? Que ele chegue para jogar. Já tá praticamente certo. Então tem que contratar uns 4. Né? E acho que a situação também, o comando o comando diretivo do Flamengo, que sempre foi atrapalhado, marcou toca também nesse momento. E detalhe, hein? O Botafogo, oficialmente, na prática, no campo, ele ainda está em 3 competições. Porque a primeira folga da Copa do Brasil ainda vai chegar. Exato, assim como o Palmeiras. A eliminação, exatamente. até agora, não teve ainda. Perfeito. Só vai ter a Copa do Brasil na próxima fase. Quando ele não jogar, começa a valer a folguinha dele. Até agora, até ontem, é o mesmo calendário deles, hein? Copa do Brasil, estão jogando iguais. É que a folga vai vir daqui a pouco, ainda não veio. Eu não vou falar pro Tite, mas vou falar pro Abel antes que eu seja colocado num lugar outro, né? Ouça o que o seu compatriota Arthur Jorge tem dito. E ele falou que gosta de trabalhar com 2 jogadores por posição, mas que no Brasil é preciso se adaptar à realidade. Sim. Então, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é preciso entender. Assim como as pessoas vão comprar o seu livro, Abel, para ler, entender o que você planejou, o do Arthur Jorge está mostrando hoje uma lição que você já deveria ter aprendido. E o Tite mais ainda, né? Porque o Tite está aqui desde que nasceu, certo? Então, e serve também para a direção do São Paulo, porque se a direção do São Paulo tivesse a ambição de ganhar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo teria um elenco melhor, teria reservas suficientes e ontem teria feito um jogo muito mais difícil que foi pro Palmeiras, ok? Então, não dá, simplesmente não dá. O Botafogo contratou hoje um zagueiro do Santos por 12 milhões de dólares, de 19 anos.
Muita gente falando aqui, o Leonardo, os calotes do técnico, não é sustentável esse elenco do Botafogo, mas é como está colocado, gente. É assim que é. Cara, não adianta também. Ninguém. Pois é, nação flamenguista, Tito é desmascarado aí pela imprensa paulista. A verdade é só uma, né? Ele não consegue colocar esse time do Flamengo para jogar e justifica o calendário. O time cansado, ele justifica calendário. Os erros em campo, ele justifica calendário. Eu acho que já tá passando da conta, já tá passando vergonha. E isso aí não tem mais explicação, né? Foi perguntado por que o Flamengo termina tão cansado os jogos, porque o Flamengo perde tanto jogador na parte física. Ele disse que é o calendário, né? Mas o cara jogou na cara dele. Como, Tito? Se o Botafogo jogou mais do que o Flamengo esse ano e tá voando, parte física 100%. Não, é porque o Botafogo jogou na quarta, a gente jogou na quinta. Um dia pra fazer isso aí, Tito? Pelo amor de Deus, ó. Não passa essa vergonha, não paga esse mico, né? A verdade é só uma, né? Time mal treinado, time mal preparado fisicamente, planejamento, mau planejamento. Para vocês terem uma ideia como o planejamento do Flamengo é tão... eles não têm um fundamento. Vamos lá. Primeira fase da Libertadores, o Flamengo vai jogar contra o Bolívar na altitude. O Flamengo pega um jogo alguns dias antes, 2 dias antes, 3 dias antes, pega o Palmeiras, Palestra Itália, né? Poupou todo mundo. Primeira fase da Libertadores, poupou todo mundo. Ok, planejamento, né? Então, vamos entender, né? É o planejamento de Tito, né? Aí, o que é que acontece? Oitavas de final, o Flamengo venceu o primeiro jogo, agora o jogo decisivo na quinta-feira, na Bolívia. Mas tem um jogo decisivo contra um clássico também, contra o Botafogo, 3 dias antes. O que é que Tito faz? Não poupou ninguém, poupou alguns jogadores. A maioria não foi para campo porque estava lesionado, né? Outros porque realmente não tinha condições. Mas não poupou o Gerson, não poupou o De La Cruz, ou não poupou o Arrascaeta. Inclusive, saiu contundido. Então, não tem planejamento. Eles não têm uma linha. O time está sendo mal treinado. Parte defensiva que é treinado pelo filho de Tito, mal. Levando muitos gols, principalmente em jogadas onde sai ou geralmente fica sempre um jogador dando condição àqueles que entram. Então isso aí é cobrado, né? E a panela de Tito tá assando, né? Se Tito perder a classificação para o Bolívar, né? Se ele for covarde o suficiente para fazer um jogo péssimo e perder a classificação para o Bolívar, talvez ele já não seja mais o treinador do Flamengo aí na vinda, né? Na quinta-feira. É de se entender a parte do calendário, né? O calendário é ruim, péssimo, eu concordo com ele, concordo com o filho dele. Agora, justificar, dizer que o time tá mal fisicamente, o Flamengo tá levando gols bestas, morto quando termina o jogo, mal fisicamente, caindo em campo. A culpa no calendário? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. Todos os times do Brasil estão nesse mesmo ritmo. Fortaleza, que é o líder do campeonato, fez quase 60 jogos. E outra, quando vai começar toda a temporada aqui, eu vejo todo mundo dizendo qual é o melhor elenco do futebol brasileiro, que tem um time titular e tem um time reserva à mesma altura. É Flamengo ou é Fortaleza? É Flamengo ou é Botafogo? É Flamengo ou é Palmeiras? Flamengo, né, pessoal? Flamengo. Não, mas as contusões atrapalharam muito. Pessoal, o problema de contusão, isso aí sabe o quê? É o time mal treinado fisicamente. O time fisicamente tá acabado, né? Vai no seu limite. Então, as contusões vão aparecer, né? Mas também não é desculpa, até porque o Botafogo tem muitos jogadores principais aí, né? Titulares contundidos, né? Mas o elenco é bom, entra e o cara dá conta do recado, né? Já o Flamengo não, né? Flamengo, pelo contrário, né? Tá vendendo alguns jogadores, Fabrício Bruno, né? O Wesley, tá chegando aí Michael, né? Mas será que Michael vai ser o salvador da pátria? Não, pessoal. Michael, ele não vai treinar a parte física do Flamengo.
Não sei nem se o Flamengo tá treinando parte física, né? Porque quando entra em campo, é absurdo quando a gente vê o time do Flamengo jogando, né? A gente via ontem o Botafogo ligado nos 220 e o Flamengo ligado nos 110, né? Voltagem totalmente diferente, né? Mesmo aqueles que entraram descansados, né? Ala, como outros jogadores, Carlinhos. Então, Tito, essa daí não cola mais, né? Você tem que vir a público nas próximas derrotas, eliminação. Tomara que não aconteça. Mas procurar outra justificativa, porque calendário já tá de saco cheio, né? Venha e diga, né? O time tá sendo treinado mal, a parte física tá mal, aí fica mais bonito. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa sua opinião, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.